O telefone tocou às 6 da manhã e eu sabia que não eram boas notícias. Ninguém liga nesse horário para dar felicitações de aniversário. Minha mão tremeu quando peguei o aparelho e a voz do outro lado confirmou meus piores temores. Senhora Marina Santos, aqui é do Banco Central do Brasil. Precisamos conversar urgentemente sobre um empréstimo de R$1 milhão aprovado ontem em seu nome. Meu coração parou. R$1 milhão? Eu, que mal conseguia pagar as contas da casa em Belo Horizonte, subitamente tinha um empréstimo milionário? Deve haver um engano, murmurei, mas minha voz saiu fraca, quase inaudível. Eu não pedi nenhum empréstimo. Senhora, temos toda a documentação. RG, CPF, comprovante de renda, tudo confere. A aprovação foi instantânea devido ao seu excelente histórico creditício. Histórico creditício? Eu que sempre fui aposentada, vivendo com R$300 por mês. Alguma coisa estava muito errada. Senti um frio subir pela espinha, como se alguém tivesse aberto a geladeira do meu peito. Preciso ver esses documentos, disse, tentando soar firme. Claro, senhora, mas há algo mais preocupante. O dinheiro já foi transferido para uma conta no Banco do Brasil e tentaram sacar R$200 mil ontem à noite no centro de São Paulo. São Paulo? Eu não saía de Belo Horizonte há 2 anos. Minha pressão subiu instantaneamente. Senti a cabeça latejando como um tambor de escola de samba no carnaval. Isso é impossível. Eu estava aqui, em casa, assistindo a novela. Senhora Marina, precisa vir ao banco hoje mesmo. Trouxe sua documentação original. Há indícios de fraude, e quanto mais demoramos, mais dinheiro pode desaparecer. Desliguei o telefone com as mãos suando frio. Quem poderia ter feito isso? Quem tinha acesso aos meus documentos? Olhei ao redor da minha sala pequena, com as fotos da família na estante de madeira velha. As fotografias me fitavam como se guardassem segredos. Minha mente voou para os últimos meses. Quem esteve aqui? Quem poderia ter pego meus documentos sem que eu percebesse? A resposta veio como um soco no estômago. Praticamente toda a família tinha chave de casa. Meus filhos, noras, genros e minha neta, Juliana. Juliana, de 23 anos, estudante de administração, sempre esperta com computadores e tecnologia. Ela que me ajudava com o banco online, que sabia todas as minhas senhas, que tinha acesso total aos meus documentos. Não podia ser ela. Era minha netinha querida, a menina que eu criei desde os 5 anos, quando a mãe dela morreu em um acidente. A que me chamava de vovó do coração e dormia comigo quando tinha pesadelos. Mas então por que minha mente não conseguia parar de pensar nela? Levantei cambaleando. Segurei na mesa da cozinha para não cair. Minha visão estava embaçada, como se alguém tivesse jogado vaselina nos meus óculos. O cheiro de café passado, misturado com o suor frio que brotava da minha pele, criava uma sensação nauseante. Fui até o armário onde guardava meus documentos importantes. A gaveta estava entreaberta, coisa que nunca fazia. Sempre a fechava completamente. Era um hábito de décadas. Com dedos trêmulos, abri totalmente a gaveta. Tudo estava lá. RG, CPF, carteira de aposentada, título de eleitor. Mas havia algo diferente. Os papéis estavam fora de ordem. Eu sempre guardava o RG por cima, depois o CPF, depois os outros. Agora estava tudo misturado, como se alguém tivesse mexido às pressas. Peguei o RG e examinei com cuidado. Parecia normal, mas havia uma sensação estranha, como se o papel tivesse sido manuseado recentemente. Havia uma pequena dobra no canto que eu não me lembrava de ter feito. Foi então que ouvi a chave na fechadura. Vovó, sou eu, Juliana. Meu sangue gelou. Ela sempre vinha às quartas-feiras, mas hoje era terça. Por que estava aqui fora do dia habitual? E por que sua voz soou diferente, mais aguda, mais nervosa?
Fechei rapidamente a gaveta e fui até a sala, tentando parecer natural. Juliana entrou sorrindo, mas seu sorriso parecia forçado, como uma máscara mal ajustada. Ela usava óculos escuros dentro de casa, coisa que nunca fazia. Oi, vovó. Vim ver como você está. Juliana, querida. Comecei, estudando seu rosto. Você está diferente hoje. Ela riu, mas foi um som estranho, como vidro sendo raspado. Diferente como, vovó? Não sei. Nervosa? E por que está de óculos escuros dentro de casa? Juliana hesitou por um segundo antes de tirar os óculos. Seus olhos estavam injetados, com olheiras profundas. Ela parecia não ter dormido a noite toda. Estava com dor de cabeça, murmurou, evitando meu olhar. Foi nesse momento que notei algo que fez meu mundo desabar. Ela usava uma pulseira nova, dourada, cara. Uma pulseira que custava pelo menos R$ 5.000. Eu tinha certeza. Como uma estudante universitária que trabalhava meio período em uma lanchonete poderia comprar uma joia daquelas? Juliana disse devagar. Preciso te perguntar uma coisa. Ela ficou tensa, como um gato pronto para saltar. O que é, vovó? Você pegou meus documentos emprestado recentemente? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Juliana piscou várias vezes. Sua respiração ficou acelerada e eu pude ver uma gota de suor descendo pela sua testa, apesar do ar-condicionado estar ligado. Que pergunta estranha, vovó. Por que eu pegaria seus documentos? Mas sua voz tremeu na última palavra. E eu soube, com a certeza fria de quem acabou de descobrir uma traição, que minha netinha querida havia acabado de mentir descaradamente para mim. O resto da manhã passou como um borrão angustiante. Juliana ficou mais 10 minutos, falando nervosamente sobre a faculdade, os olhos fugindo dos meus, como pássaros assustados. Quando ela saiu, eu me sentei na poltrona da sala e comecei a chorar. Não lágrimas de tristeza, mas de terror puro. R$ 1.000.000. As palavras ecoavam na minha mente como martelos batendo em metal. Como alguém consegue aprovar um empréstimo desse valor? E, principalmente, como alguém consegue usar meus dados sem que eu desconfiasse? Às 2 da tarde, peguei o ônibus para o centro de Belo Horizonte. Cada buraco na estrada fazia meu estômago revirar. E o cheiro de diesel misturado com o suor dos outros passageiros criava uma atmosfera sufocante. Eu me sentia como se estivesse sendo levada para o próprio julgamento. O Banco Central ficava em um prédio imponente na Avenida Afonso Pena. Nunca tinha entrado lá. Sempre resolvi minha vida no Banco do Brasil do bairro, onde todos me conheciam. Aqui, eu era apenas mais uma senhora de 70 anos, perdida em um mar de gente jovem digitando rapidamente em computadores. Senhora Marina Santos, uma jovem de terno azul me chamou. Sou Fernanda Oliveira, gerente de investigações. Pode me acompanhar? Seguimos por um corredor com cheiro de papel novo e ar-condicionado artificial. Meus passos ecoavam no piso de mármore como batidas de coração acelerado. A sala dela era toda branca, com uma mesa enorme coberta de papéis. Fernanda apontou uma cadeira em frente à mesa e eu me sentei, as pernas bambas como gelatina. Senhora Marina, vou ser direta. Alguém se passou pela senhora e conseguiu um empréstimo de R$ 1.000.000 usando documentos aparentemente legítimos. Ela empurrou uma pasta para mim. Dentro havia fotocópias do meu RG, CPF, comprovante de residência e algo que me fez o mundo girar. Uma declaração de renda mostrando que eu supostamente ganhava R$ 15.000 por mês como consultora empresarial. Isso é mentira, gritei, minha voz ecoando pela sala. Eu sou aposentada, ganho R$ 300 por mês. Eu sei, senhora Marina, mas veja isso. Fernanda abriu outro documento. Aqui está uma conta bancária aberta em seu nome há 3 meses, no Banco Itaú de São Paulo.
Nesta conta foram depositados R$ 15.000 por mês durante os últimos 3 meses. Minha cabeça começou a rodar. Impossível. Eu nunca abri conta em São Paulo. Não conheço ninguém lá. Mas alguém conhece? E essa pessoa planejou isso com muito cuidado. Fernanda virou para o computador. Os depósitos vinham sempre de empresas diferentes. Consultoria, prestação de serviços, até mesmo uma empresa de eventos. Alguém criou um histórico financeiro falso para a senhora. Senti como se alguém tivesse jogado água gelada na minha face. Quem? Quem faria uma coisa dessas? Sempre é alguém próximo, disse Fernanda, me olhando com compaixão. Alguém que tem acesso aos seus documentos, que conhece sua rotina, que sabe como você fala, como você age. Imediatamente, o rosto de Juliana apareceu na minha mente. Não, eu me recusei a acreditar, mas então lembrei da pulseira cara, dos olhos vermelhos, do nervosismo. Fernanda, posso ver as imagens das câmeras de segurança, de quando fizeram o empréstimo? Claro. Ela digitou algo no computador. O empréstimo foi aprovado online, mas temos as imagens do caixa eletrônico onde tentaram fazer o primeiro saque. A tela mostrou imagens granuladas em preto e branco. Uma figura feminina se aproximava do caixa, mas usava boné, óculos escuros e máscara. Impossível distinguir o rosto. Ela sabia onde estavam as câmeras, murmurou Fernanda. Veja como evita olhar diretamente para elas. Mas havia algo familiar naqueles movimentos. A forma como a pessoa andava, ligeiramente curvada para frente. A forma como mexia no cabelo, mesmo estando de boné. Fernanda disse, minha voz saindo como um sussurro. Essa pessoa. Parece jovem? Sim. Pelos movimentos eu diria que tem entre 20 e 25 anos. Meu coração parou por um segundo. Juliana tinha 23 anos. E tem mais, continuou Fernanda. Esta pessoa tentou sacar R$ 200.000, mas como era uma quantia muito alta, o sistema bloqueou automaticamente. Ela então tentou várias vezes, sempre quantias menores. 50.000, 30.000, 20.000. E conseguiu? Conseguiu sacar R$ 80.000 no total, em 4 saques diferentes, sempre no mesmo caixa eletrônico, no centro de São Paulo, entre as 10 da noite e 1 da manhã. Senti uma onda de náusea. São Paulo. Por que sempre São Paulo? Porque lá é mais fácil se esconder. Mais movimento, mais anonimato. Fernanda fechou o computador. Senhora Marina, preciso fazer algumas perguntas diretas. Quem da sua família tem acesso aos seus documentos? A pergunta que eu temia chegou como uma bala. Meus filhos, minhas noras e minha neta. Alguém deles estava em São Paulo nos últimos dias? Eu não sabia. Como eu poderia saber onde cada um estava? Juliana sempre dizia que ia para a faculdade, para o trabalho, para sair com amigas. E se ela tivesse mentido? E se nas últimas semanas, quando dizia que ia estudar na biblioteca, tivesse ido para São Paulo? Fernanda, perguntei, a voz tremendo. Quanto tempo uma pessoa precisa para planejar uma coisa dessas? Meses. Criar contas falsas. Estabelecer histórico de crédito. Forjar documentos. Isso não é coisa de uma semana. Foi um plano muito elaborado. Meses. Minha mente voltou para os últimos meses. Juliana tinha começado a vir mais vezes em casa, sempre oferecendo ajuda com banco online, sempre mexendo no meu computador, sempre perguntando sobre minha aposentadoria. E eu, como uma idiota, deixei ela fazer tudo. Até dei minha senha para ela porque essas coisas de internet são muito complicadas para pessoas da nossa idade. Senhora Marina, disse Fernanda delicadamente, a senhora precisa pensar muito bem em quem suspeita, porque essa pessoa ainda tem acesso ao dinheiro restante, mais de R$ 900.000.
E se ela perceber que descobrimos, pode tentar sacar tudo de uma vez. Foi então que meu celular tocou. Era uma mensagem de Juliana. Vovó, vou viajar uns dias para São Paulo com umas amigas da faculdade. Estudo sobre mercado financeiro. Volto semana que vem. Te amo. Minha mão começou a tremer tanto que quase deixei o telefone cair. São Paulo. Ela estava indo para São Paulo exatamente no momento em que descobrimos a fraude. Isso não era coincidência, era uma fuga. Saí do banco com as pernas bambas e o coração batendo como tambor de bateria escola. Fernanda me deu seu cartão e disse para ligar se lembrasse de qualquer coisa suspeita. Qualquer coisa suspeita. Minha própria neta estava fugindo para São Paulo, no exato momento em que descobrimos o roubo. No ônibus de volta para casa, cada rosto que eu via parecia estar me julgando. Olha lá a velhinha que foi roubada pela própria neta. Imaginava que pensavam. O cheiro de diesel e suor humano misturado com meu próprio medo criava uma atmosfera nauseante. Chegando em casa, fui direto ao computador. Aquele que Juliana sempre usava quando vinha me ajudar. Minha vizinha Conceição, que trabalhava em banco, tinha me ensinado algumas coisas básicas. Abri o histórico de navegação com dedos trêmulos. O que vi me fez o mundo desabar de vez. Dezenas de pesquisas sobre como conseguir empréstimo bancário, documentos necessários para crédito pessoal, como aumentar score de crédito rapidamente. E mais assustador ainda, como criar empresa fictícia, CNPJ para pessoa física, conta bancária em nome de terceiros. Mas o pior estava no final da lista. Prescrição Crimes Financeiros Brasil. Punição fraude bancária. Como sair do país sem passaporte. Minha netinha querida estava planejando fugir do país. Corri para o quarto dela. Sim, ela tinha um quarto na minha casa com suas roupas, seus livros, suas coisas de faculdade. Abri o armário com força, procurando. Não sabia bem o que procurava. Evidências? Provas? Alguma coisa que me dissesse que eu estava enganada? No fundo do armário, embaixo de um monte de roupas velhas, encontrei uma pasta preta. Dentro havia fotocópias dos meus documentos. Não apenas RG e CPF, mas também declaração de imposto de renda dos últimos 3 anos, extratos bancários, até mesmo cópias de contas de luz e telefone. Havia também uma caderneta com anotações à mão, com a letra de Juliana. Marina Santos, RG, Mudonte 345678, 8, CPF 999 Monte 999, 99, renda atual, $300, plano, criar histórico de 15 mil aos mensais durante 3 meses, Banco Itaú SP, menos controle em BH. Li aquelas palavras 3 vezes antes que elas fizessem sentido. Minha própria neta tinha escrito meu nome, meus dados, como se eu fosse apenas um objeto para ser usado. Mais embaixo, havia outras anotações que fizeram meu sangue gelar. Junho, abrir conta. SP, julho, primeiro depósito. Agosto, segundo depósito. Setembro, terceiro depósito. Outubro, solicitar empréstimo. Novembro, sacar máximo possível. Dezembro, passagem para Portugal. Ela estava planejando sair do país em 2 meses. Minhas pernas falharam e eu me sentei no chão do quarto, segurando a caderneta contra o peito, como uma menina que eu criei, que eu amei como filha, que eu ajudei com dinheiro para comprar livros da faculdade. Podia me fazer isso. Foi então que encontrei a parte mais devastadora do plano. Em uma folha separada estava escrito: Vovó Marina tem 70 anos, esquecimento natural da idade. Se descobrir alguma coisa, posso dizer que ela que pediu o empréstimo e esqueceu. Médico, doutor. Santos, Hospital das Clínicas, pode confirmar início de demência senil se necessário.
Ela estava planejando me declarar louca para cobrir o próprio crime. Sentada no chão frio do quarto, comecei a chorar, como não chorava desde a morte do meu marido. Mas não era só tristeza. Era terror puro, porque se Juliana era capaz de roubar R$1 milhão e tentar me declarar demente, o que mais ela seria capaz de fazer para se proteger? Meu telefone tocou. Era ela. Vovó? Como foi no banco hoje? A pergunta me atingiu como um soco. Ela sabia que eu tinha ido ao banco. Ela estava me monitorando. Como você sabe que fui ao banco? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ué, você não me contou hoje de manhã que ia resolver umas coisas lá? Mentira. Eu não tinha contado nada para ela. Juliana, onde você está exatamente? Estou no ônibus para São Paulo, vovó. Já te mandei mensagem, lembra? Vou estudar sobre mercado financeiro. Mais mentiras. Mercado financeiro. Ela estava indo finalizar o roubo. Querida, disse, tentando soar normal. Você está bem de dinheiro? Para a viagem, hotel, essas coisas? Houve uma pausa longa demais. Estou sim, vovó. Juntei um dinheirinho do trabalho. O trabalho na lanchonete que pagava R$1.000 por mês? Como ela teria juntado dinheiro para uma viagem a São Paulo? Juliana disse devagar. Você pegou algum documento meu emprestado recentemente? É que estou procurando meu RG e não acho. Outra pausa. Não, vovó. Não peguei nada seu. Você deve ter guardado em algum lugar e esqueceu. Era a segunda vez que ela insinuava que eu estava esquecendo as coisas. O plano dela estava funcionando. Ela estava plantando a semente da dúvida sobre minha sanidade mental. Tá bom, querida, se cuida em São Paulo. Me cuido sim, vovó. E vovó, que foi? Não fica preocupando com besteira, tá? Às vezes a gente pensa que uma coisa aconteceu, quando na verdade foi só confusão da nossa cabeça. Depois que ela desligou, fiquei sentada no escuro do quarto dela, segurando a caderneta com as provas do meu próprio assassinato financeiro. Porque era isso. Ela não estava apenas me roubando. Ela estava me matando aos poucos, destruindo minha reputação, minha sanidade, minha vida. E o mais assustador, ela ainda não tinha terminado. R$900 mil ainda estavam na conta. Se ela conseguisse sacar tudo, eu ficaria devendo esse dinheiro para o resto da vida. Uma dívida que jamais conseguiria pagar com minha aposentadoria de R$300. Mas havia algo pior que o dinheiro. Havia o fato de que a pessoa em quem eu mais confiava no mundo havia passado meses planejando minha destruição. E agora estava livre em São Paulo, com acesso a quase R$1 milhão. E eu nem sabia mais até onde ela seria capaz de ir para se proteger. Naquela noite não consegui dormir nem um minuto. Ficava imaginando Juliana em São Paulo, talvez em algum hotel caro, gastando o dinheiro que ela roubou de mim. Cada vez que fechava os olhos, via seu sorriso falso da manhã anterior. Aquele não peguei nada seu. Vovó saindo da boca como mel envenenado. Às 6 da manhã liguei para Fernanda do Banco Central. Senhora Marina? Tão cedo? Fernanda, preciso te contar uma coisa. Acho que sei quem me roubou. Houve silêncio do outro lado. Pode vir ao banco às 9? E traga tudo o que encontrou. Cheguei ao banco com a pasta preta embaixo do braço, contendo todas as evidências que encontrei no quarto de Juliana. Fernanda me recebeu com café e uma expressão grave. Então, disse ela depois que contei tudo, sua neta teve 3 meses para planejar isso perfeitamente. E ainda tem mais, disse, empurrando a caderneta para ela. Olha essa parte sobre me declarar demente. Fernanda leu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Senhora Marina, isso não é apenas fraude. Isso é um crime muito mais sério. Ela estava preparando um álibi para caso fosse descoberta. O que vamos fazer? Primeiro, vamos congelar imediatamente todas as contas associadas ao seu CPF. Segundo, vou ligar para meus contatos em São Paulo para localizá-la. Fernanda pegou o telefone. E terceiro,
Precisa registrar um boletim de ocorrência formal. Enquanto Fernanda fazia ligações, eu olhava pela janela do prédio, vendo o movimento da cidade. Quantas pessoas lá embaixo estavam sendo traídas por quem mais amavam? Quantas outras avós estavam descobrindo que suas netinhas queridas eram ladras profissionais? Senhora Marina, disse Fernanda, desligando o telefone. Temos boas e más notícias. Pode falar. A boa notícia é que conseguimos congelar as contas antes que ela sacasse mais dinheiro. A má notícia é que já era tarde demais. Ela sacou outros 200 mil reais durante a madrugada. Senti o mundo girando, então ela já pegou quase 300 mil reais? Exato. E tem mais. Meus contatos da Polícia Civil de São Paulo acabaram de me informar que ela não está hospedada em nenhum hotel, nenhum registro em nome dela ou seu. O que isso significa? Significa que ela está usando identidade falsa ou está hospedada na casa de alguém. Alguém que está ajudando ela. A possibilidade de que Juliana tivesse cúmplices me deixou ainda mais apavorada. Você acha que ela não está sozinha nisso? Senhora Marina, roubar R$1 milhão requer conhecimento técnico que uma estudante de administração normalmente não tem. Alguém a ensinou como fazer isso. Ficamos em silêncio por um momento, digerindo essa informação. Então Fernanda continuou. Preciso fazer algumas perguntas. Juliana tinha namorado? Amigos próximos? Especialmente alguém mais velho, com conhecimento financeiro? Comecei a pensar. Juliana sempre foi reservada sobre vida amorosa, mas nos últimos meses mencionou algumas vezes um amigo da faculdade que estava ajudando ela com trabalhos. Ela falava de um rapaz, Bruno, acho. Dizia que ele entendia muito de computadores e bancos. Fernanda anotou rapidamente. Bruno. Sobrenome? Não sei. Ela nunca trouxe ele para me conhecer, o que achei estranho. Juliana sempre me apresentava os namorados. E há quanto tempo ela conhece esse Bruno? Pensei cuidadosamente. Uns 4 meses, mais ou menos. Justamente quando? Quando começou o plano dela, completou Fernanda. Senhora Marina, preciso que a senhora lembre de tudo sobre esse Bruno. Qualquer detalhe pode ser importante. Fechei os olhos e forcei a memória. Ela disse que ele trabalha em um banco, mas não lembro qual, e que ele está ajudando ela com um projeto da faculdade sobre sistema financeiro. Sistema financeiro, murmurou Fernanda. Que conveniente. Mais alguma coisa? Ela disse que ele tem um apartamento próprio, bem bonito, no centro, e que os pais dele são muito ricos, donos de empresas. Fernanda parou de escrever e me olhou. Senhora Marina, isso tem cheiro de golpe duplo. Como assim? Juliana pode ter sido vítima também. Esse Bruno pode ter usado ela para aplicar o golpe na senhora, prometendo dividir o dinheiro. E agora que o dinheiro está na mão dele, a possibilidade me atingiu como raio. Você acha que ela está em perigo? Acho que ambas estão. Porque se Bruno existe, e é quem eu suspeito que seja, ele não vai querer dividir R$1 milhão com ninguém. Meu telefone tocou naquele momento. Era a mensagem de Juliana. Vovó, está tudo bem por aí? Estou preocupada com você. Tive um sonho ruim. Mostrei a mensagem para Fernanda, que franziu a testa. Ela está testando para ver se você descobriu alguma coisa, disse. Responda normalmente. Digitei com dedos trêmulos. Estou bem, querida. Você que se cuida aí em São Paulo. A resposta veio em segundos. Vovó, por favor, não saia de casa hoje. Tenho um pressentimento ruim. Fernanda e eu nos olhamos. Por que ela não queria que eu saísse de casa? Foi então que meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Uma voz masculina, áspera. Senhora Marina Santos? Sim. Quem fala? Senhora, eu sou Bruno, amigo da Juliana. Ela me contou que a senhora anda esquecendo as coisas.
confundindo algumas situações. Precisamos conversar. Fernanda fez gestos para eu manter a linha aberta enquanto ela iniciava o rastreamento da chamada. Que tipo de conversa? Perguntei, tentando manter a voz firme. A senhora fez algumas acusações sobre um empréstimo hoje no banco. Juliana ficou muito preocupada. Às vezes, pessoas idosas confundem as coisas, né? A própria senhora pediu esse empréstimo e esqueceu. Eu não pedi empréstimo nenhum. Claro que pediu, senhora Marina. Tenho todas as gravações das ligações da senhora para o banco. Sua própria voz pedindo o dinheiro. Gravações falsas. Eles eram mais sofisticados do que imaginávamos. Onde está a Juliana? Perguntei. Ela está bem, não se preocupe. Mas a senhora precisa ir ao banco amanhã e dizer que cometeu um erro, que na verdade pediu o empréstimo sim. Se fizer isso, tudo fica resolvido. E se eu não fizer? A pausa que se seguiu foi gelada. Senhora Marina, seria muito triste se alguma coisa acontecesse com a Juliana por causa de uma confusão que a senhora criou. A ligação foi cortada. Fernanda me olhou com expressão grave. Senhora Marina, isso não é mais apenas sobre dinheiro. Agora é sobre vida ou morte. O resto do dia passou como um pesadelo em câmera lenta. Fernanda organizou proteção policial para mim. Um carro discreto ficaria vigiando minha casa. Mas mesmo sabendo que havia policiais por perto, cada ruído me fazia pular de susto. Eles estão escalando a situação, disse o delegado Paulo Henrique quando veio me fazer algumas perguntas à tarde. Primeiro foi fraude simples. Agora é ameaça e possível sequestro. Sequestro? A palavra me atingiu como um murro. Você acha que Juliana foi sequestrada? É possível. Ou ela está sendo coagida, ou é cúmplice completa. Mas pela mensagem dela pedindo para você não sair de casa, parece que ela tem medo de alguma coisa. Às 8 da noite, meu telefone tocou novamente. Era Juliana, mas desta vez ela estava chorando. Vovó, por favor, me perdoa. Juliana, onde você está? Está machucada? Vovó, eu fiz uma coisa muito errada mesmo. Soluços entrecortavam suas palavras. Eu peguei seus documentos e... Eu já sei, querida. Já descobri tudo. Você sabe? A voz dela ficou pânica pura. Vovó, então você está em perigo. Bruno disse que se você descobrisse. A ligação foi cortada abruptamente. Liguei de volta imediatamente, mas o telefone dela estava desligado. Liguei para Fernanda, que me disse para manter a calma enquanto tentavam rastrear a última localização do celular de Juliana. Não consegui manter a calma. Passei a noite inteira caminhando pela sala, olhando pelas janelas, imaginando minha netinha em perigo por causa da própria ganância. Ou pior, imaginando que ela ainda estava mentindo e aquele telefonema choroso era apenas mais um truque. Na manhã seguinte, às 6 horas, meu celular tocou. Era uma mensagem de vídeo de um número desconhecido. Abri com mãos trêmulas. O vídeo mostrava Juliana sentada em uma cadeira, com as mãos amarradas atrás das costas. Ela estava com um olho roxo e o lábio cortado. Atrás dela, uma voz masculina, provavelmente Bruno, falava sem aparecer no vídeo. Senhora Marina, espero que reconheça sua netinha querida. Ela cometeu um erro muito grande contando para você sobre o empréstimo. Agora você tem 2 opções. Vai ao banco hoje, às 10 da manhã, e confirma que pediu o empréstimo você mesma. Ou eu mato ela. Juliana olhava diretamente para a câmera, lágrimas descendo pelo rosto. Vovó, não faz o que ele está pedindo. Deixa ele me matar, mas não deixa ele roubar você. A voz masculina riu. Que tocante. Mas a decisão é da vovó. 10 horas, senhora Marina. Banco Central. Confirma que pediu o empréstimo, assina os papéis e sua netinha volta para casa inteirinha.
O vídeo terminou com Juliana gritando: "Não vai, vovó, é armadilha." Liguei imediatamente para Fernanda e para o delegado Paulo Henrique. Em 20 minutos, minha casa estava cheia de policiais, planejando uma operação. "Senhora Marina", disse Paulo Henrique, "isso é claramente uma armadilha. Eles querem que a senhora vá ao banco para legitimizar o roubo e acabar com as investigações. Mas e a Juliana? Estamos rastreando a localização do vídeo. Nossos técnicos acreditam que foi enviado de algum lugar no centro de São Paulo. Então, vamos para São Paulo. Já temos uma equipe a caminho. Mas precisa entender, mesmo que a senhora faça o que eles estão pedindo, não há garantia de que liberarão Juliana. Era a situação mais impossível da minha vida. Se eu fosse ao banco, estaria admitindo um crime que não cometi e legitimando o roubo de R$1 milhão. Se não fosse, talvez Juliana morresse. Tem outra opção, disse Fernanda. Podemos montar uma operação no banco. Você vai, mas com microfone escondido e equipe de apoio. Quando Bruno aparecer, a gente pega ele. E se ele perceber que é armadilha? Por isso precisa fazer exatamente como a gente combinar, disse Paulo Henrique. Às 9h30 da manhã, eu estava no Banco Central com um microfone minúsculo colado no sutiã e 2 policiais à paisana sentados no saguão, fingindo ser clientes normais. Fernanda estava na sala de reuniões me esperando, junto com o gerente geral e 2 advogados do banco. O plano era simples. Eu fingiria concordar com a história do empréstimo, até Bruno aparecer pessoalmente, ou até conseguirmos informações sobre onde Juliana estava sendo mantida. Às 10 em ponto, meu telefone tocou. "Senhora Marina já chegou ao banco? Já estou aqui." "Ótimo. Agora vai até o guichê 3 e pede para falar com o gerente sobre retificação de ocorrência de fraude." Fiz como mandou, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos no banco podiam ouvir. A atendente me levou até Fernanda, que fez cara de surpresa, como se não me conhecesse. "Senhora Marina, sobre o que gostaria de falar?" Seguindo as instruções de Bruno pelo telefone, disse: "Quero cancelar a ocorrência de fraude que registrei ontem. Na verdade, eu que pedi o empréstimo e esqueci. Foi nesse momento que vi, pelo vidro da sala, um homem jovem entrando no banco. Alto, magro, óculos escuros, boné. Ele olhou diretamente para mim e acenou. Bruno. Ele estava aqui no banco, controlando tudo pessoalmente. Mas onde estava Juliana? Bruno entrou na sala com um sorriso que me gelou até os ossos. Tinha uns 30 anos, bem vestido, aparência de quem nunca trabalhou pesado na vida. Mas seus olhos eram frios, calculistas, como de quem já havia feito isso muitas vezes. "Senhora Marina", disse, estendendo a mão como se fôssemos velhos conhecidos. "Muito prazer. Sou Bruno Silva, consultor financeiro da Juliana." Não apertei a mão dele. "Onde está minha neta?" Calma. Ela está bem. Mas primeiro precisamos resolver essa confusão toda." Ele se sentou na cadeira ao lado da minha, próximo demais, invadindo meu espaço pessoal propositalmente. "A senhora sabe que pode ser presa por denúncia caluniosa, né? Acusar o banco de fraude quando na verdade foi a senhora que pediu o empréstimo?" Fernanda interferia. "Senhor Silva, pode me mostrar sua identificação?" Ele riu. Claro. Tirou do bolso um RG e um crachá de uma empresa de consultoria. Bruno Silva, consultor sênior da Silva e Associados, especializados em assessoria financeira para a terceira idade. Os documentos pareciam legítimos, mas eu sabia que ele era especialista em falsificar papéis. "Então", continuou Bruno, "vamos resolver isso de uma vez. Senhora Marina assina aqui, confirmando que ela que pediu o empréstimo. A gente cancela toda essa investigação e todo mundo fica feliz." "E a Juliana?" "Ah, sim, a Juliana."
Ele sorriu daquele jeito gelado novamente. Ela está esperando a senhora numa cafeteria aqui perto. Vai ficar muito feliz quando souber que a vovó resolveu essa confusão. Era mentira. Eu tinha certeza. Se Juliana estivesse livre, ela teria me ligado diretamente. Quero falar com ela primeiro, disse. Impossível. Ela está sem telefone. Bateria acabou. Mais mentiras. Bruno estava improvisando. E eu podia perceber pela forma como evitava meu olhar quando mentia. Senhor Silva, disse Fernanda, poderia nos dar o endereço exato onde a Juliana está? Para confirmarmos. Por que tanta desconfiança? Rebateu ele, começando a ficar nervoso. A senhora Marina já confirmou que pediu o empréstimo. Vamos assinar os papéis e acabar com isso. Foi nesse momento que percebi algo. Bruno estava suando, apesar do ar-condicionado. Ele mexia constantemente no celular, como se estivesse esperando alguma ligação ou mensagem. Bruno, disse, testando uma teoria. A Juliana está sozinha nessa cafeteria? Ou tem alguém com ela? Ele hesitou por uma fração de segundo. Está sozinha, claro. Mas a hesitação me confirmou o que eu suspeitava. Ele tinha parceiros. Juliana não estava numa cafeteria. Estava sendo vigiada por outras pessoas. Sabe de uma coisa, disse, levantando da cadeira. Quero ver a Juliana antes de assinar qualquer coisa. Não, gritou Bruno, se levantando também. Isso não estava no combinado. Fernanda e eu nos olhamos. Ele tinha acabado de se entregar. Que combinado, Sr. Silva. Bruno percebeu o erro e tentou consertar. Combinado com a Juliana. Ela disse que seria melhor a vovó resolver tudo primeiro. Então liga para ela. Desafiei. Já disse que está sem bateria. Então vamos até essa cafeteria. Não pode, quer dizer. Ela foi embora. Foi comprar um carregador para o telefone. As mentiras estavam ficando cada vez mais absurdas. Bruno estava perdendo o controle da situação. Foi nesse momento que meu telefone tocou. Era mensagem de vídeo, mas de um número diferente do anterior. Abri na frente de todos. Era Juliana novamente, mas agora ela estava em um lugar diferente. Parecia um galpão abandonado, e ela não estava mais sozinha. Tinha um homem ao lado dela, de costas para a câmera. Vovó, ela dizia, a voz fraca. Bruno não está aí sozinho. Ele tem parceiros. São uma quadrilha. Eles fazem isso com várias pessoas idosas. Você é só mais uma vítima. O homem no vídeo se virou para a câmera. Era outro jovem, mais novo que Bruno, com cicatriz no rosto. Senhora Marina, disse ele, Bruno está demorando muito. Se em 10 minutos você não assinar esses papéis, a Juliana vai ter o mesmo fim que a Dona Margarete. Dona Margarete? Que Dona Margarete? Quem é Dona Margarete? Perguntei para Bruno, que estava branco como papel. Não sei de nenhuma Margarete, murmurou. Mentira! Gritei. Vocês já fizeram isso antes. Quantas pessoas vocês roubaram? Quantas pessoas vocês mataram? Bruno começou a andar em círculos pela sala, passando as mãos no cabelo. Olha, isso está saindo do controle. Era para ser simples. A velhinha ia assinar, a gente ia embora, todo mundo feliz. A velhinha, repetiu Fernanda indignada. Senhor Silva, o senhor está confessando participação em quadrilha, fraude bancária, sequestro e ameaça. Não, não, não! Bruno começou a entrar em pânico. Isso não era para acontecer assim. A Juliana disse que a vovó dela era fácil de enganar, que nunca desconfiaria. A verdade me atingiu como uma bofetada. Juliana está trabalhando com vocês desde o início. Está, gritou Bruno, perdendo totalmente o controle. Ela que escolheu você. Disse que conhecia uma velhinha rica que seria fácil de aplicar o golpe. Mas agora vocês descobriram tudo e ela quer dar para trás. O mundo girou ao meu redor. Juliana não era vítima, era a mentora do plano. Ela que me escolheu como alvo
que me estudou, que planejou minha destruição financeira. Quantos vocês são? Perguntou Fernanda. 5, disse Bruno, chorando agora. Mas eu só cuido da parte dos documentos. Eu não machuco ninguém. E Dona Margarete? Bruno parou de chorar e me olhou com uma expressão que me fez entender que minha vida estava por um fio. Dona Margarete não quis assinar, disse devagar. Preferiu morrer a entregar o dinheiro. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Bruno tinha acabado de confessar, indiretamente, que eles haviam matado uma idosa por causa de dinheiro. E Juliana, minha netinha querida, fazia parte de uma quadrilha de assassinos. Fernanda discretamente ativou um sinal de emergência. Em segundos, policiais entraram na sala e algemaram Bruno, que desabou completamente. Por favor, implorava ele, eu só falsifiquei documentos, não matei ninguém. Mas sabe quem matou? Disse o delegado Paulo Henrique. E isso te torna cúmplice de homicídio. Enquanto levavam Bruno, meu telefone tocou mais uma vez. Era Juliana. Vovó? Ouvi uns gritos. O que está acontecendo? Sua voz estava calma demais para alguém que supostamente estava sequestrada. Agora eu entendia. Ela provavelmente estava livre, controlando a situação junto com os parceiros. Juliana, disse, minha voz saindo mais firme que eu esperava. O Bruno acabou de ser preso. E eu sei de tudo. Houve uma pausa longa. Quando ela voltou a falar, a voz era completamente diferente. Fria, calculista, sem nenhum traço da netinha amorosa que eu conhecia. Que pena, vovó. Era para ser tão simples. Você ia assinar os papéis, eu ia dividir o dinheiro com o pessoal, e você nunca ia saber que foi eu. Como você pôde, Juliana? Eu te criei como filha. Exato. Você me criou pobre, vovó, morando numa casinha velha, usando roupa usada, indo para a escola de ônibus lotado. Enquanto isso, você tinha uma aposentadoria boa, casa própria, e nunca me deu nada além de comida e um teto. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Juliana, eu te dei tudo o que podia. Paguei sua faculdade. Você pagou uma faculdadezinha de nada. Enquanto meus amigos ricos faziam medicina e direito em universidades particulares caras, eu estava fazendo administração numa federal vagabunda. A ingratidão na voz dela me deixou nauseada. Então você decidiu me roubar. Decidi pegar o que era meu por direito. Afinal, quando você morrer, eu que vou herdar mesmo. Só antecipei o processo. E Dona Margarete? Ela também era avó de alguém do seu grupo? Juliana riu. Um som assombrado que eu nunca tinha escutado da boca dela. Dona Margarete foi a primeira. A avó do Ricardo, meu namorado. Ela era mais teimosa que você. Não quis colaborar. Foi uma pena. Namorado. Então Bruno era só um dos executores. O verdadeiro chefe era esse Ricardo. Quantas pessoas vocês roubaram, Juliana? Você seria a sexta, vovó. Mas as outras 5 foram mais espertas que você. Assinaram os papéis, fingiram que tinham pedido os empréstimos e todo mundo ficou feliz. E se elas descobrissem depois? Quem ia acreditar numa velhinha de 70 anos contra 5 jovens universitários com documentos perfeitos? A frieza com que ela falava me fez entender que eu estava lidando com uma psicopata. Não era ganância apenas. Era maldade pura. Juliana, ainda dá tempo de você parar com isso. Se entrega, colabora com a polícia. Me entregar? Ela riu novamente. Vovó, eu tenho 23 anos. Mesmo se for presa, saio da cadeia com 30. Com quase R$1 milhão, esperando por mim em contas no exterior. Contas no exterior. Eles eram mais organizados do que qualquer um imaginava. Além disso, continuou Juliana, quem disse que eu vou ser presa? Vocês pegaram o Bruno, mas ele não sabe onde eu estou. E ele nunca vai me entregar. Porque sabe que o Ricardo mata a família inteira, de quem dedura. Então você vai fugir e me deixar com essa dívida de R$1 milhão? Exato, vovó.
Você tem 70 anos. Quanto tempo vai viver mesmo? 5, 10 anos. O banco vai correr atrás de você um tempinho, depois desiste. Enquanto isso, eu tô vivendo a vida boa na Europa. Eu estava tão chocada com a frieza dela que por um momento não consegui falar. Era como se a pessoa do outro lado da linha fosse uma completa estranha. Não a menina que eu embalei para dormir por anos. Juliana, consegui dizer finalmente, você sabe que eu vou lutar contra isso com todas as minhas forças, né? Pode lutar, vovó, mas quem vai acreditar em você? Uma velhinha de 70 anos com início de demência, contra 5 jovens universitários com documentos perfeitos e álibi sólido? Foi nesse momento que o delegado Paulo Henrique fez um sinal para mim. Eles tinham conseguido rastrear a localização da chamada. Juliana estava em um hotel no centro de São Paulo, a apenas 15 minutos de distância. Juliana disse, seguindo as instruções que Paulo Henrique estava me sussurrando. Se você realmente conseguir fugir para a Europa, como vai explicar para as autoridades de lá de onde veio tanto dinheiro? Ela hesitou pela primeira vez na conversa. Isso não é problema seu. Claro que é, porque o dinheiro está em meu nome. E quando as autoridades brasileiras pedirem cooperação internacional, seu nome vai estar na lista de procurados da Interpol. Você está inventando isso para me assustar. Estou inventando? Fernanda, pode explicar para a Juliana sobre cooperação internacional em casos de lavagem de dinheiro? Fernanda pegou o telefone. Juliana, aqui é Fernanda Oliveira, gerente de investigações do Banco Central. Preciso informá-la que seu caso já foi encaminhado para a Polícia Federal. Temos evidências de que vocês movimentaram dinheiro através de contas em diferentes estados, o que caracteriza crime federal. Houve silêncio total do outro lado. Além disso, continuou Fernanda, já solicitamos bloqueio de todas as contas suspeitas e cancelamento preventivo de qualquer documento de viagem, em nome dos envolvidos. Isso é mentira, gritou Juliana, mas sua voz estava trêmula agora. Quer que eu leia o número do processo? 2025.34 Astor 4776. Já foi inserido no sistema da Interpol. Eu peguei o telefone de volta. Juliana, ainda dá tempo de você fazer a coisa certa. Se entrega, devolve o dinheiro que conseguir, colabora com a investigação. Talvez consiga um acordo. Nunca! Gritou ela. Prefiro morrer a voltar para aquela vida de pobre. E desligou o telefone. Paulo Henrique imediatamente acionou a equipe em São Paulo. Cercaram o hotel. Operação Código Vermelho. Suspeita pode estar armada e com cúmplices. Os próximos 40 minutos foram os mais longos da minha vida. Ficamos na sala do banco esperando notícias, enquanto eu tentava processar que minha netinha querida tinha escolhido uma vida de crime em vez de aceitar ajuda. Finalmente o telefone de Paulo Henrique tocou. Pegaram ela, disse após desligar. E mais 2 cúmplices. Encontraram quase R$200 mil em dinheiro vivo no quarto, além de documentos falsos e passaportes. Senti uma mistura de alívio e tristeza profunda. E o resto do dinheiro? Ainda estamos investigando, mas aparentemente conseguiram transferir cerca de R$100 mil para contas no exterior antes do bloqueio. R$100 mil perdidos para sempre. Mas podia ter sido muito pior. 2 semanas depois, eu estava no tribunal para o primeiro audiência do caso. Juliana entrou na sala algemada, vestindo o uniforme laranja da prisão. Quando nossos olhos se encontraram, ela desviou o olhar imediatamente. O juiz leu as acusações: formação de quadrilha, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e ameaça. A promotora pediu prisão preventiva para todos os envolvidos, considerando o risco de fuga e a gravidade dos crimes.
Durante a audiência, descobrimos detalhes ainda mais chocantes. A quadrilha já havia aplicado o mesmo golpe em outras 5 idosas nos últimos 2 anos. Dona Margarete, de 75 anos, havia sido encontrada morta em casa após se recusar a assinar os documentos. A causa oficial da morte foi infarto natural, mas agora estava sendo reinvestigada como possível homicídio. Juliana Santos, disse o juiz. A senhora tem alguma coisa a declarar? Ela se levantou, olhou para mim pela primeira vez e disse: Eu peço desculpas para minha avó, mas não me arrependo de ter tentado mudar minha vida. Mesmo naquele momento, mesmo depois de tudo, ela ainda não entendia a gravidade do que tinha feito. O juiz decretou prisão preventiva para todos. Juliana seria transferida para o presídio feminino de Ribeirão das Neves, onde aguardaria julgamento. Quando a audiência terminou, um dos advogados me procurou no corredor. Senhora Marina, sou o Dr. Carlos, advogado criminalista. Gostaria de conversar sobre seu caso. Meu caso? Eu sou a vítima. Exato. E como vítima, a senhora tem direito à reparação de danos. Já conseguimos localizar mais R$300 mil em contas ligadas à quadrilha. É provável que recupere pelo menos 80% do valor roubado. Era mais do que eu esperava. Mas o dinheiro não era mais o importante. 6 meses depois, recebi uma carta da prisão. Era de Juliana. Vovó, sei que não mereço seu perdão, mas queria que soubesse que finalmente entendi o que fiz. Aqui na prisão, conheci outras mulheres que foram traídas por pessoas da família, e todas elas me disseram a mesma coisa. A dor da traição é pior que a dor da perda. Agora eu entendo o que elas queriam dizer. Você me deu tudo e eu joguei fora por ganância. O psicólogo da prisão me ajudou a entender que eu sempre tive tudo o que precisava, mas nunca soube dar valor. Me desculpa, vovó. Mesmo que você nunca me perdoe, eu precisava pedir desculpas de verdade. Chorei ao ler aquela carta. Não de tristeza, mas de esperança. Talvez ainda houvesse uma chance de recuperar a neta que eu amava. Hoje, 1 ano depois, posso dizer que aprendi algo importante. Às vezes, as pessoas que mais amamos são capazes de nos machucar de formas que nunca imaginamos possíveis. Mas também aprendi que a força para superar essas traições vem de dentro de nós e que é possível reconstruir a vida mesmo depois dos piores golpes. Consegui recuperar R$700 mil do dinheiro roubado. Juliana foi condenada a 8 anos de prisão, mas com bom comportamento pode sair em 5. Ricardo, o líder da quadrilha, pegou 15 anos. Bruno e os outros cúmplices, entre 6 e 10 anos cada um. O mais importante, outras famílias foram poupadas porque conseguimos desmantelar a quadrilha antes que fizessem mais vítimas. Para vocês que estão ouvindo esta história, deixo um conselho. Prestem atenção nos sinais. Quando alguém muito próximo começa a ter interesse súbito em suas finanças, quando aparece com objetos caros, sem explicação convincente, quando insiste em ajudar com coisas que vocês sempre fizeram sozinhos, desconfiem. Confiem em seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está errado mesmo. E lembrem-se, não importa quantos anos vocês tenham, vocês são mais fortes do que imaginam. Eu tinha 70 anos quando descobri que minha própria neta estava me roubando, e mesmo assim consegui lutar e vencer. A família verdadeira é aquela que nos protege, não aquela que nos usa. E às vezes, infelizmente, precisamos aprender essa diferença da pior forma possível. Mas sempre, sempre vale a pena lutar pela justiça. Não apenas pelo dinheiro, mas por todas as outras pessoas que podem ser protegidas quando colocamos os criminosos atrás das grades.